irmãos. Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, porque por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o seu pai e seus irmãos repreendeu. E seu pai lhe disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio em seu coração. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos neste momento. Pai amado, Pai querido, esta é a tua palavra linda, a palavra esta que o Senhor colocou no meu coração, a qual sem o Senhor eu nada posso dizer nesta noite, nem fazer. Senhor, que eu seja um canal de bênção para abençoar a vida dos teus servos nesta noite. Doce Jesus, muito obrigado pela tua presença santa neste lugar. Espírito Santo, tenha total liberdade em agir no nosso meio nesta noite. Muito obrigado, Deus, porque
Quero que você preste atenção. O diabo nunca vai ter um grande sonho. Ele sabe o que um cristão que vive da palavra de Deus pode fazer com um grande sonho. Ele sabe que um grande sonho na tua mão é uma potência para glorificar o nome de Deus. Então ele não vai querer que você sonhe grande. Ele vai querer que nós não vivemos numa mesmice de vida, naquela posição que eu costumo dizer para a igreja, cristão 3S, sentado, salvo e satisfeito. Não preciso fazer mais nada para Jesus. Eu aceitei a Jesus, eu estou sentado, salvo e satisfeito. Nada precisa mais acontecer na minha vida. Engano teu, aí que as coisas começam a acontecer. E aí você fala, pastora, mas eu tenho tanta tribulação na minha vida, tem tanta luta, eu passo por tanta coisa. Mas não olha para a vida de José. Olha para a vida de outros grandes nomes da Bíblia. Homens que o Senhor escolheu, mulheres que o Senhor escolheu, não foram perfeitos não, mas estavam dispostos a fazer, dispostos a salutar, dispostos a querer e acreditar que o sonho de Deus na vida deles era muito maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer acusação de Satanás, do que qualquer palavra que Deus dizer contra você. A intenção de Satanás é minar os nossos sonhos, é entulhar os nossos poços, é fazer com que nós paremos diante da caminhada, é fazer com que ele tenta fazer com que a gente desanime. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, o Deus que nós servimos é grandioso. E eu quero te dizer algo mais que eu aprendi através da vida de José, através dos sonhos de José. Os sonhos de Deus jamais morrem. Fala para o teu irmão assim, olha, os sonhos de Deus jamais morrem. Profetiza, profetiza, os sonhos de Deus jamais morrem. Os sonhos de Deus jamais morrem. Aleluia. Pelo contrário, permanece independente das circunstâncias. Fala comigo um pouquinho. Capítulo 39 de Gênesis. Você está no 37, vamos aí no 39 de Gênesis. Versículo 20. Vou te mostrar, olha que independente das circunstâncias, Deus realiza o sonho dele na minha e na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Deus abençoe a José. Olha, você vai reinar de alguma forma. Os sonhos dele mostravam isso. E agora José foi vendido como escravo. E aí ele começa a trabalhar e Deus começa a prosperar. Ele olha na casa de Potifar. Mais uma vez, Satanás tenta minar os sonhos de José. Agora José é preso. E eu comecei a pedir a Deus para ministrar o meu coração. Eu falei, Senhor, será que eu suportaria ou desistiria do meu sonho para ele também? José agora é preso. Ele poderia parar, pensar, imaginar algo assim. Senhor, por que o Senhor me deu aqueles sonhos? Que eu ia governar sobre os meus irmãos? Que o meu pai e a minha mãe também iam se dobrar diante de mim? Se eu estou aqui agora jogado numa prisão horrorosa. Só que José não fez isso. José não fez isso. A Bíblia nos relata
Aleluia. Quando nós não desistimos dos nossos